Salve concurseiros e estudiosos de plantão, professor Ronaldo, trazendo conteúdo para você que está aí na peleja, na pesquisa de um material gratuito, de algum material onde você consiga trazer informações úteis e relevantes e contribuir, portanto, para os seus estudos. Hoje nós vamos tratar de uma legislação focada na administração organizacional da Polícia Rodoviária Federal. Então, antes de mais nada, uma gentileza, eu te peço, clica aqui no joinha, curte o vídeo, siga o canal e a gente vai colocar sempre conteúdos para que agregue no seu conhecimento e agregue naquilo que você pretende, que é ser aprovado no concurso público e sair dessa pindaíba que a gente vive no dia a dia, né? O concurseiro tem estabilidade, isso é muito importante para a gente. Então vamos lá para as nossas apresentações formais. Bom, meu nome, como eu bem falei, para quem não me conhece, é Ronaldo Paiva. Vamos trabalhar legislação da Polícia Rodoviária Federal no que tange a lei. Vamos iluminar isso aqui para ficar bonitinho. Ó, a lei 9.654 e o decreto 8282. Esse decreto aqui, meu amigo, esse decreto é uma ampliação, uma função de regulamentação. E ele traz coisas extremamente interessantes na carreira da Polícia Rodoviária Federal. Feitas as apresentações daquilo que a gente vai estudar, sem muitas delongas, é uma aula dinâmica, sabe, uma pegada bem objetiva para você. Vamos evoluir aqui então. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, a gente já sabe, é oriunda, é um órgão originário, né, um órgão primário, previsto na própria Constituição Federal, lá no artigo 144, parágrafo 2º. Só que, isso é redundante para você que é concurseiro. Existe um processo de transição dos cargos da Polícia Rodoviária Federal que vai transformar num cargo só. Eu já vi isso sendo cobrado em prova, então gosto de começar nesse aspecto. Vem aqui comigo. Ó, existiam vários cargos na Polícia Rodoviária Federal. A gente pode até relacioná-los aqui para ficar didaticamente interessante para você. Eu tinha aqui, ó, o cargo, por exemplo, de inspetor. Eu tinha o cargo de agente especial. Eu tinha o cargo também de agente operacional. Eu tinha o cargo, então, mais raso de todos, ó, cargo de agente. 1, 2, 3, 4. 4 cargos na Polícia Rodoviária Federal. Vem aqui. O que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal, ela migrou todos esses cargos, vários cargos, mais de 10 mil cargos na Polícia Rodoviária Federal, claro que com o objetivo da atividade policial, porque existem outros cargos, mas o cargo é aquele cargo da atividade policial. Ela migrou todos esses cargos para um único cargo. Esse cargo, que é o cargo atual, é de policial rodoviário federal. Então a gente pode afirmar categoricamente que ela transformou vários cargos, milhares de cargos, em um único cargo, tá bom? Que é o cargo de policial rodoviário federal. Então vamos botar aqui no nosso resuminho, no nosso esqueminha, para que você não tenha erro. Olha, transformou todos esses cargos aqui, ó, em um cargo de policial rodoviário, ó. Esse cargo aqui agora. Policial rodoviário federal. Tranquilo? Essa partezinha aqui, a parte preambular, é uma parte bem simples. É uma parte só para a gente poder ter um aquecimento daquilo que a gente vai ver. Mas é importante que você saiba que houve esse processo de transformação de vários cargos em um único cargo, portanto, tendo uma carreira única na Polícia Rodoviária Federal. Isso já foi, inclusive, alvo de elogios da Organização das Nações Unidas, dando à Polícia Rodoviária Federal o status quo de carreira ideal para a atividade policial. Isso é muito interessante para você que almeja essa prova. Agora, dando profundidade, a gente sabe que toda vez que a gente estuda o Estado no seu conceito organizacional, a gente sabe que o cargo, que é o cargo de policial rodoviário federal, que é o cargo que a gente está estudando aqui, toda vez que a gente falar cargo é redundante. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Como é que eu sei disso? Bom, porque toda vez que você é investido, lembra lá do caminho da felicidade, você faz a prova, né, uma prova ou prova de títulos, conforme prevê a Constituição Federal, você é aprovado o número de vagas, o concurso, portanto, é homologado, você espera a nomeação, é nomeado, tem 30 dias para tomar posse,
tomou posse, tem 15 dias para entrar em exercício, entrou em exercício, começa a contar o período do seu estágio probatório de 3 anos, depois desse período sendo aprovado, homologado o seu estágio probatório, passado por uma avaliação, você, portanto, conquista a tão sonhada estabilidade. Esse é o caminho da felicidade. Quando você toma posse, você gera um vínculo jurídico com o Estado, de cara. Na posse, sim, gera um vínculo jurídico. Tudo que é anterior não gera vínculo jurídico, mas a posse gera. Quando você tem esse vínculo, você recebe um conjunto de atribuições e responsabilidades. É importante que você saiba qual é qual. Você que entrou agora na Polícia Rodoviária Federal, está ali dentro de uma classe, né, a terceira classe, você tem que saber quais são as atribuições que você vai exercer. Então, de cara, vamos fazer uma leitura simples aqui que eu vou te mostrar como é que o legislador foi fantasticamente, não sei nem se existe essa palavra, ele foi categoricamente excelente, porque ele fez dentro de um esquema de atribuições que elas vão se acumulando. Isso fica muito mais fácil de a gente compreender. Então, vem aqui na tela, eu tenho, olha, aqui são as classes da Polícia Rodoviária Federal, não se preocupe porque eu vou falar disso com mais veemência à frente. Eu tenho a terceira classe, a segunda classe e a classe especial, e cada uma, tá? Cada uma tem um conjunto de atribuições e responsabilidades. Eu vou iluminar cada parte que é importante aqui, ó. O terceira classe, que é esse cara que é a classe de acesso, a classe de entrada, ele exerce uma atividade, olha, de natureza ostensiva, claro, é toda a polícia, natureza ostensiva, mas prioritariamente a atividade dele, olha, tem uma atividade operacional. Essa aqui, ó, essa é a palavra-chave que você deve circular no seu material. A atividade dele é operacional, ele é um executor. Claro que isso não te exime da responsabilidade de ler as atribuições do cargo. Eu estou otimizando o seu tempo nos seus estudos para que você consiga ter uma visão da organização da Polícia Rodoviária Federal. Tranquilo? Agora eu vou fazer a leitura completa. Você já achou o ponto pulsante da atribuição do terceira classe, agora a gente faz a leitura. Olha, terceira classe, atividade de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento a socorro a vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Agora, viu que tudo isso é para dizer que o policial rodoviário federal de terceira classe, ele é um operacional, é aquele cara que trabalha na ponta da linha, lá naquele postinho na rodoviária perto da sua casa, né, na rodovia perto da sua casa. Aquele policial, ele tem uma natureza mais operacional. E é quase que redundante dizer que ele acabou de entrar, né, por isso ele vai trabalhar mais na ponta da linha. Conforme ele vai evoluindo dentro do cargo, nas classes que ele vai para cima, ele vai aglomerando, ele vai acumulando outras atribuições de caráter mais administrativo, mais estratégico, enfim. Vamos ver cada um aqui, vamos para a tela novamente, vamos ver o segunda classe. O segunda classe, vamos mudar de cor para ficar mais interessante, o segunda classe, esse cara aqui, depois de 3 anos, né, no mínimo 3 anos na terceira classe, você é promovido à segunda classe. Você exerce também uma atividade de natureza policial envolvendo execução e controle. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Controle administrativo. Controle administrativo. Isso aqui que é muito importante que você não esqueça. Esse controle administrativo. Eu vou te dar o gatilho para que fique mais fácil para você, mas deixa eu falar sobre tudo. E operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições de terceira classe. Se liga. Ele cumula as atividades de terceira classe, olha, tem natureza cumulativa. Cumulativa. Então, além das atividades inerentes ao segunda classe, ele também exerce as atividades de terceira classe. Ele vai ganhar mais financeiramente, logo ele vai ter mais responsabilidade. O conjunto de atribuições e responsabilidades dele, consequentemente, também aumenta. Deixa eu te explicar isso no final, por que existe essa cadência aqui, para que fique claro, mais claro para você, tá bom? Vamos seguir. Eu tenho o primeira classe, falei do terceira classe, falei do segunda classe, agora a gente fala do primeira classe. O primeira classe, vamos mudar de cor, vamos botar uma cor mais diferente, só para chamar a atenção. O primeira classe, esse cara aqui, ele já tem atribuições mais contundentes, até porque ele ganha mais, ele tem um pagamento, né, um salário maior. Então vamos ver, atividade de natureza policial envolvendo planejamento,
Coordenação, olha, ele já exerce atividades bem mais administrativas e gerenciais, ó. Capacitação, controle e execução administrativa, além da atividade, claro, operacional, bem como articulação e intercâmbio, muito legal isso aqui, ou outras com outras organizações em âmbito nacional, além das atribuições de segunda classe. Lembre-se que eu falei para vocês, olha, natureza cumulativa. Se tem natureza cumulativa e ele está acumulando as atividades do segunda classe, e o segunda classe cumulou as atividades do terceira classe, logo primeira classe tem tudão, né? Ele cumulou tudo, ele vai fazer tudo, né? É um grande conhecedor da porra toda, então é importante que você saiba disso. Agora a gente vai para o classe especial, mas antes de ir, já pegou o fio da meada? O terceira classe ele é mais operacional, o segunda classe ele é mais voltado para o controle e fiscalização das atividades operacionais, o primeira classe tem uma atividade mais focada em planejamento, além de controle, claro, planejamento, ele está dentro de um aspecto como um planejador, ele já exerce mais atividades administrativas, né? Agora vamos ver o terceira classe, não, o classe especial, para que fique mais real para você e eu consiga te explicar isso com mais precisão. O classe especial, que é esse cara aqui, vamos mudar de cor novamente, para ter cores diferentes, se você conseguir se lembrar. O classe especial é esse cara aqui, ó. Ele exerce atividade de natureza policial e administrativa. Veja que alterou aqui, ó, acrescentou uma palavrinha de cara bem mais abrangente. Todo policial rodoviário federal, todo, exerce atividade policial, seja ele na terceira classe, na segunda classe, na primeira classe ou na classe especial. Agora, a classe especial, além da atividade policial, que é inerente ao próprio cargo, já coloca para ele uma dupla atribuição, eu diria uma dupla macro atribuição, porque a atividade policial é a atividade central do policial, do polícia, óbvio. Mas o classe especial, além de ser policial, ele também exerce preponderantemente atividades administrativas. Por quê? Porque é esse cara que vai ser o futuro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, vai ocupar uma secretaria, vai ocupar uma diretoria executiva, ele vai ser chefe de uma delegacia regional. Então ele precisa sim ser um administrador, justamente para que ele consiga administrar todo esse escopo funcional, patrimonial, de pessoa e assim vai. Tanto é que para você chegar até o classe especial, você tem que fazer vários cursos de capacitação, de primeira classe para a classe especial. O curso de capacitação obrigatório consta 360 horas, 360 horas é um MBA. Então você vê que esse cara realmente ele tem que ser preparado para as atividades administrativas. Mas vamos ver as demais atribuições dele, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle, avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção. Ó, isso aqui é interessante, porque isso aqui já muda um pouco, não é? Coordenação e direção de atividades de corregedoria, inteligência e ensino. São as diretorias da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, né? Bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações de corporações policiais no âmbito nacional e internacional, ó, bacana, e internacional. O primeira classe para no nacional, né? O especial vai para o nacional e internacional, além das atribuições do primeira classe. Caráter cumulativo, como eu já falei para vocês. Caráter cumulativo. Bom, isso aqui parece bobinho, mas não é. É decoreba. Literalmente você tem que pegar a legislação, fazer essa leitura várias vezes para que você consiga. Mas deixa eu te explicar o porquê, que vai ficar mais fácil a sua leitura da lei seca. Porque ler a lei seca é chato pra porra. É chato, dá sono. Então é importante você fazer a leitura da lei seca dentro de gatilhos, dentro de ideias de por que o legislador fez aquilo. Agora pensa o seguinte, né, de uma forma mínima, bem rasa inclusive. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem ali o operador, né, principalmente o operador de segurança pública focado no trânsito, é o policial rodoviário federal, que está na ponta da linha, é o operacional. Ele trabalha ali nos seus 3 anos naquele posto e ele tem um chefe. Esse chefe vai fiscalizar, vai controlar as suas atividades. Então, se ele é terceira classe, o chefe dele, eu estou te dando exemplos, tá? Não estou falando que tem que ser assim, não é isso. Geralmente o cara que vai fazer o controle dele é quem? É o cara de segunda classe.
segunda classe faz atividade de controle daquele efetivo operacional, mas ele também exerce atividades operacionais. Bom, aí eu tenho o posto, o chefe do posto, sabe? Aquele chefe realmente de todo aquele posto ali operacional da Polícia Rodoviária Federal. Então, tem o operacional, o chefe de equipe, né, que vai trabalhar com ele ali, que é o segunda classe, e eu tenho o chefe do posto. O chefe do posto, geralmente, é um primeira classe. Por quê? Porque ele tem um escopo de controle muito mais exacerbado do que o segunda classe. Você está entendendo? Aí eu tenho classe especial. O classe especial, ele vai ser chefe daquelas delegacias regionais. Realmente ele precisa ser, inclusive, de classe especial para ser chefe de uma delegacia regional. Ele vai fazer um macro controle, porque ele exerce atividade policial e administrativa. Agora, para ser classe especial, além dessas atividades, eu também estou apto a exercer outras atividades mais administrativas ainda, mais estratégicas para a própria Polícia Rodoviária Federal, como ser um corregedor da Polícia Rodoviária Federal, ser um diretor de ensino da Polícia Rodoviária Federal, ser o próprio diretor executivo ou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então, precisa ser de classe especial no último padrão, inclusive, justamente para poder ocupar essas funções da Polícia Rodoviária Federal. Bom, a gente consegue melhorar isso, né? Além dessas atribuições, existem outras atribuições que a gente pode levar em consideração. Existe o que a gente chama de atribuições especiais. E essas atribuições especiais, ela pode ser dada, né? Ela pode ampliar, coloca aí, ela pode ampliar o rol é com L só, né? O rol, vou botar aqui, de atribuições. Quem pode fazer isso necessariamente? A gente sabe, né, que lá o ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça faz parte do escopo regimental, deixa eu até mudar de cor para que você não esqueça isso, né? Existe um escalonamento regimental entre a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça, tá? E além do ministro da Justiça, nós temos também, deixa eu voltar aqui a cor vermelha, nós temos também o MPOG. Por que o MPOG está nessa jogada? Porque o MPOG, tanto o ministro da Justiça quanto o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, eles podem dar mais atribuições, né, dentro do escopo de conjunto de atribuições e responsabilidades do Policial Rodoviário Federal. Mas por que esses dois? O Ministério da Justiça, porque a Polícia Rodoviária Federal está dentro do Ministério da Justiça, principalmente no seu escopo regimental. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nós temos estudos estratégicos, principalmente com impactos orçamentários. Então, sim, o Ministério pode atribuir à Polícia Rodoviária Federal ou ao determinado cargo, por exemplo, na classe especial, que ele tem atribuições focadas no controle financeiro, no controle fiscal, que ele tenha, por exemplo, através de portaria, claro, que ele faça um controle físico e financeiro patrimonial a cada biênio. Então, são atribuições que fogem daquela atribuição macro que a gente tem na própria legislação. Mas, mais importante para você levar para a prova, quem pode trazer essas atribuições especiais para a Polícia Rodoviária Federal? O ministro da Justiça e o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, porque isso é o que consta na própria legislação. Tranquilo? Suave na nave, a gente pode seguir aqui o nosso barco. Vamos falar de 3 aspectos bem interessantes que geram bastante dúvida, principalmente em sala de aula. Quando a gente fala sobre o ingresso de um policial rodoviário federal, bom, o ingresso, nós já sabemos que eu tenho um requisito focado na própria legislação, é que eu preciso ter nível superior. Quando eu falo que eu tenho que ter nível superior, são aqueles cursos de graduação no nível de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Tem algum específico? Um médico pode ser policial rodoviário federal? Pode. É uma graduação bacharelada, não é? Então pode sim. Uma pessoa formada em letras português, licenciatura, pode fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal? Pode ser um policial rodoviário federal? Pode, sem problema nenhum. Um tecnólogo em segurança pública, um tecnólogo em gestão pública, pode? Pode também. Não tem problema, desde que seja um curso superior homologado pelo MEC, né? Tem que ser homologado pelo Ministério da Educação. Agora fique atento, informação até para poder agregar nos seus estudos. A gente coloca aqui bem coloridinho,
justamente para que você tenha essa informação. Quando eu preciso, de fato, comprovar o meu nível superior. E isso aqui, ó, já é batata que seja cobrado para você de alguma forma. Então você já coloca aqui que isso aqui tem que ser cobrado no momento da posse, tá? Efetivamente só no momento da posse. Então se você tem dúvida de fazer a prova porque acha que não vai dar tempo de concluir o nível superior para você fazer a prova, saiba que você só precisa entregar o seu nível superior, a sua diplomação, no momento da posse. Pode ser cobrado antes para você, mas você não é obrigado a fazer essa comprovação. Mas na posse é batata. Vamos seguir. Além dessas atribuições aqui, além desses requisitos para o ingresso, tem algum outro? Tem. Aí é sua obrigação também. Você tem que ler os requisitos lá previstos na Lei 8.112, lá de 1990. Porque essa legislação traz ali, tem que ter 18 anos, ser brasileiro, aí tem lá a parte de saúde, tudo isso você precisa fazer a leitura. Aqui a gente está bem focado, bem nichado naquilo que você precisa entender dessa legislação, então a gente não pode se prender em outras legislações. Quem sabe em algum outro momento eu faça uma videoaula ou uma live ali focada na 8.112, que é uma legislação fantástica e muito simples, muito fácil inclusive, não tem para onde errar. Vamos voltar para a nossa tela. Investidura, quando eu falo aqui investidura, significa aonde eu serei investido. Serei investido, claro, como um policial rodoviário federal, e isso está claro. Só que a Polícia Rodoviária Federal, eu já falei, ela é dividida em classes, e quando eu falo em classe, eu vou ser investido necessariamente na terceira classe, tá? Necessariamente na terceira classe. Ronaldo, eu posso ser investido na primeira classe? Não. Você tem que progredir dentro dos padrões e dependendo do conjunto de padrões que você tem, você vai evoluir então na sua progressão. Quando eu falo progressão, eu estou falando de padrões, quando eu falo de promoção, eu estou falando de classes, tá? Eu vou focar bastante nisso durante essa aulinha aqui, esse bate-papo, justamente para que você não erre isso em prova. São conceitos distintos entre progressão e promoção, tá bom? Mas vamos voltar para a nossa tela, tem mais conteúdo que eu quero colocar aqui para você. Quanto tempo eu vou ficar na terceira classe? Qual é o meu tempo de permanência na terceira classe? Olha, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Esses 3 anos, ele coincide com o prazo do seu estágio probatório. Estágio, deixa eu apagar porque ficou feio, o seu estágio probatório. Tá? Além disso, esses 3 anos que eu vou ficar lá, é a dúvida de todo mundo. Isso aqui é uma dúvida muito, mas muito recorrente. Durante esses 3 anos, na minha primeira investidura, quando eu fui na minha primeira nomeação original, quando eu fui investido ali na terceira classe, eu vou passar toda a minha terceira classe durante 3 anos, que é 1 ano, 12 meses em cada padrão, aonde? No mesmo posto, que eu fui para lá e fiquei naquele postinho lá na fronteira, eu tenho que ficar lá 3 anos. Pega a dica, a legislação não fala que você é obrigado a ficar lá. A legislação usa um termo bem interessante que pode ser cobrado de você. A legislação fala preferencialmente 3 anos, tá bom? Preferencialmente, vou até aumentar aqui para ficar bem bonitinho, ó. Preferencialmente o mesmo período. O mesmo período. Aonde? No postinho onde você, lá no na primeira lotação, postinho é sacanagem, né? Primeira lotação, no mesmo lugar da sua primeira lotação. Primeira lotação. Só para que você consiga entender isso legal. Poxa, você tem 12 meses, um pouco mais de 1 ano na Polícia Rodoviária Federal lá na terceira classe. Aí a Polícia Rodoviária Federal abre um concurso interno de lotação. Apesar de ter o nome de concurso, não tem prova. Ela vai tem vagas em determinados estados e ela vai abrir essas vagas para o público interno. E aí, você quer ser movimentado? Tem vaga aqui, aqui, aqui. Você tem interesse? Aí você coloca o seu nome. Aí é uma vaga, 5 pessoas vão lá e colocam o nome para aquela vaga, por isso que é um concurso, né? Aí 5 pessoas vão ter critérios de desempate, antiguidade na casa, bom comportamento, produtividade e assim vai. Aí elas serão movimentadas internamente. Inclusive, para você que está estudando para concurso,
esse é o primeiro sinal de que vai abrir concurso. Quando existe essa movimentação interna, significa que a polícia já está fazendo o levantamento das vacâncias, né, dos cargos que estão livres, que estão desocupados, para poder então estimar o orçamento necessário para depois então fazer a contratação da banca e fazer o concurso público. É um sinal, tá bom? Bom, isso pode acontecer em 12 meses, a partir do 12º mês ali, quando você já teve avaliação no seu primeiro padrão, isso já pode acontecer e você pode ser movimentado. Além disso, existe na Polícia Rodoviária Federal o que é chamado caça-talentos. Se você realmente tem um diferencial, uma diplomação, sei lá, você é doutor em física e lá nas escolas de preparação estão precisando de alguém qualificado para poder ministrar essas aulas de física para os próximos cursos, elaborar material, elaborar apostilas de perícia, por exemplo. Poxa, esse cara é doutor em física, ele tem um mega conhecimento, vamos convidá-lo a trabalhar aqui, por exemplo, em Brasília, e ele está lá no Paraná. Sim, se ele aceitar, então ele vai ser movimentado, tá bom? Entenda isso. Preferencialmente 3 anos no mesmo posto da sua primeira lotação. Preferencialmente não é obrigatoriamente, então você não pode mais errar esse tipo de coisa. Outra informação legal, jornada de trabalho. Quanto tempo você trabalha na Polícia Rodoviária Federal por semana? Jornada de trabalho, jornada de trabalho é estabelecida primeiro lá na 8.112 de 90 e essa legislação faz uma opção de jornada de trabalho dentre as relacionadas lá na 8.112. A jornada de trabalho da Polícia Rodoviária Federal é 40 horas semanais, tá? 40 horas semanais. Isso já foi objeto de prova, então você não pode errar, tá bom? Você não pode confundir jornada de trabalho com dedicação exclusiva. São coisas diferentes, tá? Você já está no nível Jedi, você não é mais um Padawan. Então, olha só, quando eu falo dedicação exclusiva, é um critério de vedação, acumulação de cargos e funções fora da Polícia Rodoviária Federal. Imagina você é um policial rodoviário federal, mas você também é servidor da Secretaria de Economia do seu estado. Não pode. Você não pode exercer as duas funções, 2 concursos diferentes. Você tem dedicação exclusiva na Polícia Rodoviária Federal, ou seja, no momento da sua folga, se você for acionado por um critério de emergência, de urgência, ou se você quiser colocar, por exemplo, o nome no serviço voluntário gratificado, você pode. Por quê? Porque você tem dedicação exclusiva à Polícia Rodoviária Federal. Lembre-se, a sua jornada de trabalho é aquilo que você efetivamente vai trabalhar dentro de um intervalo de 7 dias, né? É o que se busca, inclusive, tá bom? Mas isso não se confunde com dedicação exclusiva. Coloque aí no seu material, isso é importante. Olha, isso é diferente da dedicação exclusiva, da dedicação exclusiva da PRF. Por quê? Porque tem. Ronaldo, eu consigo ter uma dimensão melhor, uma leitura mais apurada disso aqui? Cara, lê o artigo 7º, né? Da legislação, que você vai encontrar exatamente isso que eu estou falando, o que é a dedicação exclusiva, tá bom? Aí você não erra mais, mas você já sabe que são coisas distintas e é assim que é cobrado de você. Faça essa leitura, mas também faça a assimilação da informação para que você realmente não perca essa informação ou esse ponto. Vamos para o próximo aspecto? Vamos lá. Eu tenho na Polícia Rodoviária Federal, na verdade eu tenho em toda a administração pública, aquilo que a gente chama de cargo em comissão ou função comissionada, tá? Vamos só fazer uma abordagem constitucional aqui da coisa. Quando eu falo cargo, é um conjunto de atribuições e responsabilidades. A regra é que esse cargo seja ocupado mediante concurso público, mas existem exceções. Existe o cargo comissionado, né? Esse cargo de confiança, que exige uma relação de confiança, ele não requer concurso público. Isso é constitucional, isso é a vertente do agente público que a gente tem na Constituição, do artigo 37 até o artigo 41. Dá uma lida, tá? Dá uma lida, porque é importante que você faça essa contextualização. Quando eu não tenho concurso público, eu sou convidado por um critério de confiança, uma relação de confiança, para então tomar posse dentro de um cargo em comissão, tá?
Mas eu sou servidor público, eu posso ser convidado a ocupar esse cargo? Pode, você pode ser convidado a ocupar esse cargo. Então veja que o cargo em comissão, ele tolera tanto a pessoa que tem o vínculo jurídico com a administração pública mediante concurso, quanto aquela pessoa que não tem. Tá? Mas lembre-se que esse cargo ou a função, todos dois, são de livre nomeação e exoneração. No mesmo tempo que você foi convidado para entrar, você pode ser convidado a se retirar a qualquer tempo, tá bom? Então ele te nomeia e também pode te exonerar. É um ato discricionário, né? A gente chama até que tem um vínculo precário com a administração pública, esse cargo. Você pode estar lá hoje, dormir, no outro dia não está mais. Simples assim. Agora, quando a gente fala de função comissionada, a função não. A função ela é necessariamente distribuída para quem tem vínculo administrativo, tem vínculo mediante concurso público. Quero que você pense assim para que você não erre mais questões desse tipo em qualquer área da administração pública, do direito administrativo. Função, né, é uma consequência da atribuição que você tem no seu cargo. Eu vou ampliar essas funções, né, te remunerando, portanto, com uma determinada atribuição mais larga, maior, mais profunda, mais abrangente, que gere para você mais responsabilidade. Então é uma função autônoma. Você já tem o conjunto de atribuições e responsabilidades do seu cargo e eu te convidei para assumir mais uma função. Então, por isso que função precisa necessariamente do vínculo jurídico com a administração pública. Você precisa ser, então, um servidor. No caso, um policial rodoviário federal. Agora, o que a gente precisa entender é que esses cargos e funções dentro da Polícia Rodoviária Federal, eles só podem ser distribuídos dentro de uma característica própria, que a Polícia Rodoviária Federal está muito à frente de várias polícias. Esses cargos e funções, eles precisam ser distribuídos, mas eu tenho que levar em consideração o agente que vai recebê-lo. Essa pessoa ela tem que ter uma boa avaliação interna, ela tem que ter uma boa avaliação de desempenho. Eu preciso, olha, uma boa avaliação. Eu vou distribuir necessariamente para aquelas pessoas que realmente são boas de trabalho, boas de serviço, né? Não vou mandar para uma orelha seca que não está ali agregando bodegas. Eu vou distribuir para aquelas pessoas que realmente fazem a diferença. Isso é um critério muito interessante na Polícia Rodoviária Federal. Eu coloquei aqui a título de curiosidade, nunca vi uma questão dessa, né, dentro dessa legislação que a gente está estudando, Decreto 8282, nunca vi ser cobrado em prova, mas é importante que você saiba que existe esse critério também, tranquilo? A gente consegue seguir, vem para cá. Agora a gente começa a entrar de fato na carreira do policial rodoviário federal. O que a gente falou antes é um preâmbulo para a gente chegar até aqui, né? Existe uma distinção entre a progressão, que está aqui, e a promoção. O primeiro critério que eu preciso que você lembre é que quando eu falo de progressão, eu estou falando de padrões, né? E quando eu estou falando de promoção, eu estou falando de classes. Mas, Ronaldo, qual é a diferença entre um e outro? Veja o seguinte, cada padrão ele tem um intervalo de tempo de 12 meses, tá? De 12 meses, tá aqui. 12 meses. Isso é universal, tá? Isso é universal. Todos os padrões na Polícia Rodoviária Federal têm um intervalo de 12 meses. Tá? Como assim? Eu entrei agora na Polícia Rodoviária Federal, sou terceira classe, do primeiro padrão. Eu vou passar quanto tempo nesse padrão? 12 meses. Durante 12 meses eu vou ser avaliado no meu desempenho e produtividade das metas estabelecidas pelo dirigente máximo do órgão, para que eu então desempenhe aquelas tarefas, aquelas metas e consiga, portanto, progredir para o próximo padrão. Se eu passei 12 meses e tive uma avaliação positiva, eu vou para o próximo padrão. O próximo padrão é o segundo padrão da terceira classe. Bom, estou lá, vou passar quanto tempo? 12 meses. Durante 12 meses eu também vou ser avaliado em desempenho e produtividade. Eu tive uma avaliação positiva depois desses 12 meses? Tive. Aí o que vai acontecer? Eu vou evoluir para o próximo padrão. Estou no terceiro padrão da terceira classe. Quanto tempo eu vou ficar nesse padrão? Opa, vou ficar 12 meses e vou passar por um processo de avaliação de desempenho do mesmo jeito. Essa avaliação de desempenho vai me mensurar, né, se realmente eu tenho condições de progredir. Só que olha só, no terceiro padrão da terceira classe, eu estou no último padrão da minha classe. O que vai acontecer agora? Eu vou progredir de padrão? Bom, eu estou no último padrão
da minha classe, agora eu tenho que ir para o primeiro padrão da classe posterior à minha, porque eu vou ser promovido à segunda classe e vou entrar então, ser classificado dentro do primeiro padrão da segunda classe. Essa métrica é exata para todos? Não. A terceira classe, eu vou colocar aqui para você. A terceira classe tem 3 padrões. A segunda classe tem 6 padrões. A primeira classe tem 6 padrões. E a classe especial tem mais 3 padrões. Posso dizer que com 17 anos, né? 17, que eu não conto 18, a última classe, o último padrão. Com 17 anos você está no topo da sua carreira. Né? No topo da sua carreira na Polícia Rodoviária Federal. Aí você chegou no último padrão da classe especial, no terceiro padrão. Mas eu vou colocar isso aqui para que você saiba mais. Mas vamos focar aqui primeiro dentro do padrão na progressão. O que a legislação vai me trazer de diferente que eu preciso saber? Eu preciso. Essa avaliação de desempenho que vai acontecer dentro desse padrão, ela vai acontecer dentro de um intervalo, ou intertício, pode aparecer assim na sua prova, vai aparecer dentro de um intertício de 12 meses. Só que 12 meses, você trabalha 12 meses efetivamente? Não, você se afasta por vários motivos, férias, licença, enfim, atestado médico. Então o legislador ele foi bem interessante. Dentro desse período de 12 meses, que é o intertício do seu padrão, você tem que ter uma avaliação temporal de no mínimo 2/3 desse tempo. Bom, se a gente está falando de 12 meses, 2/3 desse tempo é 8 meses. Durante 8 meses, você necessariamente tem que estar exercendo a sua atividade policial rodoviária federal. Viu como é que é a jogada? Durante 12 meses é a computação do tempo, é o intertício do seu padrão. Dentro desses 12 meses, você tem que obrigatoriamente, para ser avaliado, ter uma avaliação condizente com 2/3 desse tempo. 2/3, 8 meses, pelo menos ali exercendo suas atividades. Se você se afastar por um período maior, a 4 meses, você vai ter que repetir o seu padrão, porque você não atingiu o mínimo necessário de tempo necessário para a sua avaliação de desempenho. Falei necessário várias vezes aqui. Bom que ficou forte para você. Então veja que isso é muito importante mesmo. Agora, o que eu vou ser? Essa avaliação, eu vou ser avaliado em quê? Você vai ser avaliado em metas pré-estabelecidas pelo dirigente máximo do órgão, diretor. Ele vai estabelecer para você metas e diretrizes para que você cumpra essas metas. Não é nada de outro mundo não, tá? Se você tem assiduidade, se você não tem falta não justificada, se você cumpre o conjunto de atribuições e responsabilidades, quem vai efetivamente te avaliar é o seu chefe direto. Então ele vai fazer essa avaliação com base nas metas que você cumpriu. Você cumpriu as metas, você vai ser avaliado. Bom, eu tenho que ser 100% avaliação positiva? Também não. Às vezes o cara ali, o canga, desliza, né, na casca de banana, se atrasou para o trabalho, não tinha uma justificativa plausível, enfim, acontece. Então o que eu preciso desse conjunto de metas atingir? A regra é que você atinja 70%. É a nota mínima da prova, tá? Não tem prova não. Mas é a nota mínima que você pode atingir dentro das metas estabelecidas. 70% do cumprimento das metas, para poder então progredir de padrão. Mas tem uma regrinha, tá? Tem uma regrinha. Eu estou falando, mas eu vou colocar aqui. Quando você estiver no último padrão, para a promoção, lembra, você está no último padrão de uma classe, você tem que ser classificado agora no primeiro padrão da classe posterior à sua. Você vai ser promovido, não é isso? Nesse último padrão, a sua avaliação, a sua nota nessa avaliação tem que ser de 80%. Por quê? Porque é um critério para promoção, não é só para mudança de padrão, não é só para progressão. Você também vai ser promovido. Então, quando eu estiver no último padrão, eu tenho que ter uma avaliação de 80%. Tá ligado? Calma lá que a gente ainda vai desenhar isso para ficar bem macetado para você. Mas vamos falar aqui da promoção. Vem aqui. Quando eu falo promoção, eu já falei para você. Eu estou falando de classes, tá? Eu estou falando de classes. Classes são essas aqui. Não tem para onde correr. A gente já falou sobre elas, ó. A terceira classe, a segunda classe, a primeira classe e a classe especial. E a classe especial, tá? Vou botar aqui classe e assim vai. Isso aqui, ó, são as promoções. Aqui são os padrões, lembre-se, são os padrões. Progressão tem a ver com padrão, intertício.
Eu vou colocar isso num quadro de uma forma mais coerente para que você consiga compreender legal sobre esse assunto. Tranquilo? Vamos ver o que a gente tem mais para cá. Bom, eu acho que já chegou até a hora, né? Etapas da promoção, então a gente já pode colocar isso aqui. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou colocar um exemplo aqui, até porque o quadro, né, meu tablet, ele não vai comportar que eu faça toda a pirâmide da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu vou colocar aqui para você o suficiente que você consiga compreender como funcionam essas questões de padrões e classes. Tranquilo? Então vem na tela. Digamos que... Vem na tela não, pera aí, segura aí. Digamos o seguinte, acabou de entrar na Polícia Rodoviária Federal. Então você vai ser classificado na terceira classe, no primeiro padrão. Começa por ali, tá bom? Então vamos colocar aqui nosso primeiro tópico, né? Nosso primeiro tópico é que você vai, ó, ingresso, vou botar até um nome mais bonitinho, vamos botar aqui investidura, né? Investidura. Você vai ser investido na terceira classe. Na terceira classe, aonde na terceira classe? Necessariamente no primeiro padrão. Quanto tempo você vai ficar aqui nesse padrão? Você vai ficar 12 meses, tá? 12 meses. O que vai acontecer durante 12 meses? Opa, eu tenho que ter uma avaliação temporal, um tempo útil de trabalho em exercício de no mínimo 2/3. E a minha avaliação, minha pontuação, meu cumprimento de metas tem que atingir pelo menos 70% dessa avaliação. Ficou mais fácil, né? Trabalhando assim, uma linha, você consegue entender. Agora, eu tive uma pontuação positiva, 70% ou mais da cumprimento das metas, cumpri os 2/3 necessários, ou os 12 meses, enfim, da minha avaliação de desempenho, né, o aspecto temporal. O que vai acontecer? Eu vou progredir, né? Qual é a próxima progressão? Eu mudei de classe, eu fui promovido? Não, ainda não. Agora eu fui para o segundo padrão. Eu fui para o segundo, opa, deixa eu botar de preto, porque está tudo preto. Então, vamos botar aqui de preto, que é... Então eu tenho, portanto, ó, o meu segundo padrão. Desse segundo padrão, quanto tempo eu vou ficar? Vou ficar 12 meses. O que vai acontecer lá? Vou ser avaliado durante no mínimo 2/3 e tem que ter uma pontuação de 70% das metas estabelecidas pelo dirigente máximo do órgão. A mesma coisa, né? A mesmíssima coisa. Isso é muito importante que você consiga compreender. Então eu tive 70% positivo da avaliação das metas e tive 2/3 de avaliação temporal, ou seja, durante 2/3 de 12 meses eu tive essa avaliação. O que vai acontecer comigo? Eu vou progredir novamente, poxa, é simples assim. Vou progredir para o terceiro padrão. Nesse terceiro padrão, quanto tempo eu vou ficar? 12 meses. Mas espera lá, sabe por quê? Porque aqui começa a ficar diferente. Vou mostrar aqui para você. Aqui eu tenho uma dupla avaliação, lembra? Eu tenho uma avaliação temporal, que é o tempo de permanência dentro do padrão que eu preciso. Qual é o interstício? 12 meses. Qual é o período útil realmente que eu preciso minimamente ser avaliado? 2/3. Então coloque aí. Então durante 2/3 do tempo você precisa ser avaliado positivamente. Só que a mensuração das metas vai mudar. Em vez de 70% das metas que eu vou ter que cumprir, aqui, como eu estou no último padrão da terceira classe e logo, por consequência, eu serei promovido, aqui eu preciso cumprir 80%. Tá? É um critério da promoção. Então coloque aí no seu material, ó, 80% das metas eu preciso cumprir. Bom, eu cumpri tudo, posso ser promovido? Ainda não. Por que não? Porque eu preciso ter, na terceira classe, uma dupla qualificação. Na verdade, uma que vai se repetir em todas as classes posterior, e aqui, como a gente está falando de terceira classe, tem mais uma. Vamos naquela que vai se repetir. Vou colocar aqui no material, ó.
O que eu preciso ter durante esses 3 anos que eu fiquei aqui na terceira classe? Eu preciso ter um curso de progressão funcional, tá? Esse curso de progressão funcional é um curso dado pela própria instituição, tem uma jornada aqui na terceira classe de 120 horas. Vamos colocar aqui, ó, são 120 horas de aula, tá? Horas-aulas. A instituição vai favorecer você. Quando é que você tem que fazer? É no último ano? Não. Você pode fazer do primeiro, segundo ou terceiro ano que você tiver ali. Se abriu vaga, você foi lá se inscreveu, você pôde ir para lá fazer, pronto, você já matou essa etapa em 120 horas ali do seu curso. Só que a gente está falando da classe inicial, não tá? Ela coincide com um prazo dentro daquele caminho da felicidade na busca da sua estabilidade. Esse período que você está aqui na terceira classe coincide com outro período. Que período é esse? O seu estágio probatório. Então, sim, da terceira classe para a segunda classe eu tenho mais um requisito. E esse fenômeno só acontece aqui, tá? Esse fenômeno só acontece na terceira classe. Aqui você necessariamente precisa ter o seu estágio probatório. Vou botar aqui, ó, o seu estágio probatório devidamente homologado. Significa que você foi aprovado no seu estágio probatório. Você terminou com aproveitamento do seu estágio probatório. Como é que a banca, ou as bancas, né, elas podem tentar confundir você dizendo que você, para ir para a segunda classe, você tem que ter conquistado a sua estabilidade. Não, ainda não. Não precisa. Mas eu tenho que ter pelo menos o meu estágio probatório homologado. Tranquilo? Só isso já me basta. Aí vem aquela velha pergunta, mas se eu já tenho a estabilidade, eu já não vou ter o estágio probatório? Depende. Você já estudou 8.112, você sabe que não é muito bem assim. Tem gente que tem estabilidade e que não tem ainda estágio probatório, porque a estabilidade é da pessoa. Se ela já tem serviço público, tempo de serviço público em outro cargo, passou num concurso novo e ela começa um novo estágio probatório, porque o estágio probatório é do cargo, não é dela, é do cargo. Então ela está cumprindo o estágio probatório e já tem a estabilidade, tá? Então por isso que o legislador foi muito inteligente em colocar esse termo, o estágio probatório homologado, para você então ir para a segunda classe. Vamos botar aqui partes da segunda classe. Por que partes? Volta aqui para mim. Porque é redundante, se eu ficar colocando aqui para você parte por parte, você não vai ter nem senso crítico sabe, de macetar o que tem que ir para frente, vai repetindo, as regras só vão repetindo aqui. Vou colocar aqui de uma forma bem tranquila para que você consiga entender na primeira classe e na classe especial, porque elas se repetem. Volta aqui, vamos colocar a canetinha preta. Eu estou então agora aqui, ó, na segunda classe. Porque eu fui promovido, não foi? Eu fui promovido. E a segunda classe ela tem mais padrões, ela tem 6 padrões. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e vou botar o sexto separado aqui, porque a gente já sabe que tem uma regra diferente no último padrão necessário para a promoção. Então esses aqui são padrões. São padrões. Quanto tempo eu vou ficar em cada um desses padrões? Cada um desses padrões, necessariamente eu preciso ficar 12 meses. Em cada um, tá? Em cada padrão. Eu preciso ficar 12 meses em cada padrão. Não é 12 meses no padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, tá? Só estou dando um exemplo a você aqui, para otimizar o quadro que a gente está tendo para você ter essa informação. Cada padrão, vou passar 12 meses, tá? Então significa que quanto tempo mínimo você vai passar na segunda classe? 6 anos, é o mínimo. Você vai passar mais se porventura você não conseguir atingir as suas metas e ter que repetir o padrão. Simples assim, aí você passou mais tempo. Mas o mínimo, 6 anos na segunda classe. Bom, desses 12 meses em cada padrão, eu vou ser avaliado do padrão 1 até o padrão 5, dessa forma aqui. Eu tenho que atingir 2/3 de uma análise temporal, deixa eu colocar de outra cor, para que fique mais evidente. 2/3, ou seja, a cada 12 meses, 8 meses úteis ali para poder então ter a minha avaliação. E eu preciso ter um aproveitamento das metas de 70%. Isso muda onde? Isso muda aqui, ó. Aqui, dentro do intervalo de 12 meses, eu tenho que ter
2/3 no aspecto temporal e 80% do cumprimento das metas. Por que que aqui muda? Porque eu estou no último padrão necessário para a minha promoção. Então é um critério de promoção. Bom, eu tenho todos os padrões, padrão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos eles bem avaliados, todos eles ali estão me dando aptidão. Posso ser promovido à primeira classe? Claro que não, gafanhoto. Você está esquecendo de uma coisa. Aqui você ainda precisa de um curso de progressão funcional. Agora, esse curso de progressão funcional, ele tem 150 horas. Ele é diferente. Eu estou aqui falando com vocês e o quadro está aqui, olhando para mim. Nem me alentei, mas tudo bem, faz parte. Ele tem que ter 150 horas, esse curso de progressão funcional. Tá? Ele é um curso de segunda para primeira classe, já a jornada dele aumentou, o tempo dele aumentou, e vai aumentar mais ainda de primeira para classe especial. Tá? Só para você ficar esperto, vai mais do que dobrar. Tá? Quando é que você faz esse curso na segunda classe? A qualquer tempo, meu brother, qualquer tempo, meu amigo. Você está ali no primeiro ano, no primeiro padrão da segunda classe, abriu o curso, cara, coloca o nome. Faz logo, sabe? Mata essa etapa e fique habilitado. Claro que na prática não é bem assim, porque tem concorrência, né? As pessoas, todo mundo precisa fazer para ser promovido. E a instituição dá prioridade para quem tem mais perto, está mais perto da promoção, justamente para não ser cerceado dentro dessa perspectiva, dentro da sua expectativa de direito ali da promoção. Entendeu? Mas se tiver vaga e você tiver disponibilidade, já faz logo, já mata essa etapa. Aí sim. Cumpriu todas as etapas necessárias do seu último padrão, 80% de avaliação de metas, 2/3 da linha temporal necessária para essa avaliação dentro de um intervalo de 12 meses, e tem um curso de progressão funcional de 150 horas necessário para a primeira classe. Agora sim você será promovido à primeira classe. Tranquilo? O que vai acontecer na primeira classe? Na primeira classe você terá 6 padrões do mesmo jeito, 6 padrões. Vai ser avaliado de que forma? Da mesma forma que eu estou explicando para você. Do padrão 1 até o padrão 5, você 12 meses de interstício para cada padrão, avaliação de 2/3 da análise temporal desses 12 meses, e vai ser avaliado em 70% de cumprimento das metas estabelecidas pelo dirigente do órgão máximo do órgão, diretor. No último padrão, que você vai ter que cumprir 80% dessas metas. Muda ali, no último padrão. Não esqueça isso, cara, não esqueça isso. Agora eu posso ser promovido? Não, gafanhoto. Você ainda tem que ter um curso de progressão funcional, né? Você tem que ter esse curso de progressão dado pela instituição para que você vá para a classe especial. Quanto tempo tem esse curso de progressão funcional? Aí aqui eu coloco aqui. Eu não vou repetir tudo, porque senão fica redundante. Mas vou colocar aqui, primeira classe. Botar aqui, primeira classe. Ele tem que ter o CPF, eu chamo de CPF, mas isso aqui tem nomenclaturas que vão distinguir de acordo com legislações, doutrinas internas da própria Polícia Rodoviária Federal. É só para você saber que tem que ter um curso de habilitação, tá? Tem que ter um curso de habilitação. Esse curso aqui, meu caro, ele tem 360 horas. É um MBA, é uma pós-graduação. Por quê? Porque você vai sair de uma esfera apenas da atividade policial e vai inserir no seu escopo de atribuições atividades altamente administrativas. Sendo altamente administrativas, a instituição tem que te preparar, vamos preparar o couro para chicotear esse cara. Literalmente, pô. Você vai ganhar mais? Você vai ganhar mais. Você vai também assumir mais responsabilidades, simples assim. E na verdade, na minha opinião, tinha que ser assim para tudo. Né, dentro do serviço público. Ganha mais quem está apto a assumir mais responsabilidades. Isso é o mais justo, né? Isso sim é meritocracia. Aquele cara realmente que corre atrás de fazer a diferença. Então, eu não vou compilar todas as informações aqui. Estou na primeira classe, passei todas as etapas necessárias, tenho o curso de formação de habilitação necessária para progredir. Eu vou para onde? Eu vou para a classe especial. Na classe especial eu tenho mais 3 padrões. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro padrão. Então aí sim, quando eu chego no último padrão, eu estou no topo da minha carreira, literalmente no topo da minha carreira. Como classe especial, eu já sou atividade policial e administrativa, lembre-se disso. Mas agora eu ainda tenho mais 3 padrões para poder atingir. Cada padrão, olha,
gera um faz-me rir, gera um dinheirinho. Você recebe um pouquinho a mais a cada padrão. Isso é bom, pô, te dá uma motivação ali, mesmo que fortuita, porque dinheiro em si não é motivação, dinheiro é um plus. A motivação ela é interna, é aquilo que você realmente quer fazer, a sua missão institucional, aquilo que você quer de fato fazer para a sociedade. Eu acho que isso é a melhor motivação de todas. Mas toda vez que você progredir no seu padrão, progredir no seu padrão, você vai receber uma grojinha a mais, um dinheirinho a mais. Então é sempre muito bom, principalmente para a gente que está ali no labor. Tem outras formas de você receber também, tem voluntário, tem o adicional de fronteira lá, que na 8.112 a gente chama de adicional de penosidade, R$91, mas é por 8 horas, você tira um plantão, já recebeu 3, né? Vai pagar proporcional às horas excedentes. Tem muitas vantagens aqui que a gente pode explorar. E eu quero fazer outras aulas dessas outras legislações também, e também aulas resolvendo questões. Hoje, eu não sei nem com quanto tempo a gente está, né? Aqui a gente está com 55 minutos, está bem na minha frente aqui, seu cego. Está bem na minha lata. Mas eu quero fazer outras videoaulas dentro das outras legislações e quero resolver questões, mas eu sempre vou ter essa pegada um pouco mais acelerada, tá? Só para que você não se assuste. É uma legislação que a gente pode passar 5, 6 horas aqui conversando sobre ela, mas eu quero ter esse escopo um pouco mais objetivo para você, até para te facilitar com o processo de revisão e você não fique perdendo tempo. E eu quero resolver questões, tá? Me ajuda, tá? Dá a curtida aqui no vídeo, acompanha as redes sociais, porque isso é importante para que a gente veja que a gente realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Sem mais delongas, bons estudos para você e vamos que vamos!